Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e a nossa meditação de hoje é sobre a cruz de Cristo. Tudo o que a cruz tem para nos ensinar, mas não se engane, porque eu não vou falar sobre morte, vou falar sobre vida. Tudo o que a vida tem para te dizer no dia de hoje. Então é bem provável que você se surpreenda com essa meditação. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, a compartilhar com seus amigos, deixar os seus comentários e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Despertando o Espírito Santo. Vamos ao vídeo. Nós queremos meditar o versículo que está lá no capítulo do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 32, no qual Jesus está falando sobre o fim dos seus dias aqui na terra, e ele vai dizer assim: "E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim." Neste momento, Jesus está dizendo, está revelando que tipo de morte ele teria. Se Jesus tivesse sido condenado pelos judeus, ele provavelmente sofreria a morte de apedrejamento ou teria sido lançado do alto de algum monte escarpado, porque nós vamos ver nas Escrituras que em outras circunstâncias pensam em apedrejar Jesus ou em tentar contra a sua vida. Nós vemos ali em Lucas, no capítulo 4, versículo 29, que diz que "E levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade, e o conduziram até o cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho." Ou então, em outra passagem, como lá em João, capítulo 8, versículo 59, que vai dizer assim: "Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo." Nós sabemos que lá em Levítico há prescrição a respeito do apedrejamento para aqueles que blasfemarem contra o Senhor. Mas a verdade é que os judeus encontravam-se sob a dominação romana. Então, eles não tinham poder sobre vida e morte. O sinédrio não poderia decidir sobre essas coisas. É por isso que, ao conversarem com Pilatos, quando entregam Jesus a ele, Pilatos vai dizer assim: "Tomai-o vós mesmos e julgai-o conforme vossa lei." Disseram-lhe os judeus: "Não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer." Então Jesus é crucificado à moda dos romanos, posto sob o madeiro, elevado como ele havia dito aos seus seguidores, elevado sobre o madeiro, para que ele pudesse então ser levado até a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos na figura da cruz algo realmente profundo. E a verdade é que a cruz para muitas pessoas é um grande enigma, porque corremos o risco de ficarmos parados ali naquela imagem de sofrimento, de atrocidade, de dor lancinante. E se nós fizermos assim, quando olharmos para a cruz, nós vamos ficar apenas na superfície dela. Olhar apenas para a dor daquele que está no madeiro é não se aprofundar no grande significado que a cruz tem para nós. É assim que durante a nossa vida nós vamos sendo desafiados a interpretar os símbolos, porque a vida é cheia de símbolos. A aprender a olhar além das aparências, aprender a se aprofundar nas circunstâncias que nós vemos e enxergando na verdade o que cada situação quer nos dizer.
compreendendo a vida de forma a atravessar as circunstâncias, transcender o que é físico e alcançar a essência das coisas, interpretando de um modo verdadeiro o que cada episódio quer nos dizer. Nós somos convidados a buscarmos uma disposição de ânimo dessa maneira. Nós sabemos que quando nós nos referimos à cruz, nós estamos vendo ali o ápice da missão de Jesus Cristo. Ele veio para nos ensinar sobre o reino, ele treinou homens que ele escolheu no meio do povo, manteve um relacionamento com estes homens, os educou, os formou no amor, fez mais do que isso. Deu a eles o exemplo para que eles tivessem gravados na mente e no coração as leis do Senhor. O amor à palavra de Deus, o amor à misericórdia, ao perdão, a pertença ao Senhor Todo-Poderoso. Jesus Cristo, então, no ápice da sua missão, vai religar céu e terra. Vai unir de novo aquilo que tinha sido quebrado, aquela aliança que foi quebrada lá nas origens pelo primeiro homem, quando este homem pecou. Jesus passa a se tornar o único caminho. É como se o madeiro de onde Jesus Cristo foi crucificado se tornasse a ponte que liga então o abismo entre Deus e os homens, tão cobertos pelo pecado. Jesus religa esta aliança, fazendo uma nova aliança entre Deus e os homens. E por meio da sua cruz, ele vem nos convidar para que nós possamos morrer todos os dias um pouco. Crucificar na cruz o nosso velho homem, a nossa velha mulher, todas aquelas coisas em nós que precisam ser mortas aos poucos, que precisam ir morrendo para que um novo homem e uma nova mulher comece a nascer. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas se você é um cristão, você não pode acreditar numa frase assim. Nós fomos criados para evoluir, para crescer, para nos tornarmos aos poucos a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para mudarmos, sim. Fomos criados não para passar uma vida inteira do mesmo jeito. Fomos criados para superação, embora você muitas vezes não acredita que dentro de você haja uma força capaz de fazer você superar o que talvez você esteja vivendo neste momento. Mas sair de si mesmo, sair daquela visão que nos traz para dentro de nós, olhando apenas para o nosso umbigo, e fazer com que nós possamos olhar para fora, para os outros que sofrem mais do que nós, é uma força que provém daquela cruz maravilhosa que se tornou a salvação para os homens. Nós temos a tendência de nos fecharmos quando sofremos. Quando a dor nos encontra, quando o sofrimento bate à nossa porta, nós temos a tendência de ficarmos ali numa reuniãozinha particular entre nós e a nossa dor. É como se nós não pudéssemos sair daquele enclausuramento enquanto essa dor não passe. Mas com a ajuda do Espírito Santo e olhando para a cruz de Cristo, nós começamos a compreender que é justamente neste momento que nós precisamos, com toda a força, olhar para fora de nós. Nos lembrarmos que sempre haverá quem sofra mais do que nós, quem esteja passando por situações mais difíceis do que a nossa. Essa consciência de que a dor não é algo apenas particular para a minha vida, mas que acomete toda a humanidade, faz com que eu encontre possibilidades de sair de mim e talvez encontrar algo de bom, de útil dentro de mim que possa ser oferecido aos outros, enquanto a minha própria ferida dói. Você deve se lembrar que enquanto Jesus estava na cruz, ofereceram a ele uma bebida. E essa bebida era justamente uma mistura entre vinho e mirra. As mulheres judias ofereciam aos crucificados essa bebida inebriante com o objetivo de reduzir os seus sofrimentos. A palavra diz que Jesus provou, mas não bebeu deste cálice, porque Jesus estava disposto a viver até o fim aquele sofrimento que ele estava enfrentando naquele momento.
O amor que existia no coração de Jesus Cristo era tão grande, o seu foco na sua missão, na salvação dos homens. Ele sabia por quê, qual o sentido de tudo aquilo, ele sabia o que estava acontecendo no céu e na terra naquele momento, ele sabia que era preciso enfrentar toda a situação que ele estava vivendo. E nós, na nossa vida moderna, precisamos tantas vezes buscar modos de aliviar as nossas dores. Estamos o tempo todo arrumando fórmulas de escape, de fugir das coisas que nos doem, de medicamentos, de distrações, de alienações, para que nós não enfrentemos os nossos próprios sofrimentos. A cruz de Cristo nos convida a enfrentar o que quer que hoje eu e você estejamos vivendo. Mais do que isso, a cruz de Cristo está apontando para mim e para você a direção até o céu, nos mostrando que existe um Deus poderoso, que colocou dentro de mim e de você uma porção divina de superação e que pela força e ação dele, unidos a ele, nós podemos superar todas e quaisquer circunstâncias que estejam ao nosso redor. Superação é a palavra que vem da cruz. Porque se nós ficarmos parados apenas nas aparências, nós veremos uma cruz que só nos mostra a morte. Mas se nós aprendemos a transcender, a passar por dentro das situações e encontrar o âmago delas, nós encontraremos na cruz a ressurreição. Encontraremos nela o verdadeiro sentido da vida, entenderemos que os sofrimentos, sim, fazem parte da nossa jornada terrestre. E que aprender a superá-los, aprender com estes sofrimentos, é o grande objetivo das coisas que nos acometem. Jesus morreu por nós na sua cruz por amor. Hoje cabe a cada um de nós, a mim e a você, retribuir esse amor. Retribuir esse amor para aqueles que estão ao seu redor. Retribuir esse amor para o outro que está aí diante de você. E que sofre, que talvez você nem saiba o tamanho do sofrimento dele. Mas hoje nós estamos tão apegados ao egoísmo, à vaidade, à necessidade de autoafirmação, que nós somos incapazes de olhar para os outros. Aprendemos a desprezar o sacrifício. Aprendemos a dar valor apenas naquilo que nos traz felicidade. Deixamos de entender que o sacrifício é, na verdade, o maior exemplo de amor e que muitos sacrifícios na nossa vida valerão a pena, porque estes sacrifícios nada mais são do que a própria imitação do que Jesus está fazendo diante de nós na cruz. Sacrifício que liberta, sacrifício que reconcilia, sacrifício que religa e que faz novas coisas antigas que nós já tínhamos como perdidas. A cruz nos faz querer alcançar a essência das coisas, nos faz querer brotar para uma vida nova, uma vida realmente de ressurreição. Faz com que nós deixemos de acreditar em determinismos e comecemos então a ver o valor das nossas atitudes, o quanto a direção da nossa vida pode ser mudada apenas pela nossa vontade, deixando de acreditar que somos regidos por coisas, nos lembrando daquela frase antiga que diz que diante dos homens os astros se inclinam, mas não determinam, porque afinal de contas, quem determina a direção da sua história é somente você. Jesus fez a escolha dele. Ele escolheu acatar o plano de Deus para a sua vida. Acolheu a missão de salvar todos os homens e de renovar, de refazer aquela aliança outrora perdida. E hoje, a pergunta que a cruz faz para você é: o que você está fazendo com a missão que Cristo te deu? O que você está fazendo com a missão que Deus te deu? Porque aí no fundo você sabe que é chamado por Deus a uma determinada missão. Ao invés de vivermos brigando com a cruz, brigando com a morte, na verdade nós devemos aprender a superar as nossas cruzes. A aprender sim de um modo muitas vezes sobrenatural
com a ação do Espírito Santo, suplantar as situações que estão ao nosso redor. E um belo exemplo que nós podemos tomar neste momento é o exemplo da flor do lótus. Aquela flor que vai nascer no ambiente de pântano, num lago de água putrefata, no qual aquela planta vai se erguendo, se levantando, como o madeiro da cruz se ergueu. E quando ela desabrocha, ela é branca e pura. Ela suplanta o pântano, ela suplanta a podridão que está ao seu redor. A cruz é elevada e suplanta o pecado do homem e se ergue novamente na direção de Deus e restaura o que antes havia sido separado, rompido entre Deus e os homens. Os exemplos são inúmeros e a todo tempo Deus está, na verdade, com seu grande amor e misericórdia, nos mostrando que é possível que nós superemos todas e quaisquer circunstâncias. Para isso, basta que nós olhemos para a cruz. Esperar que a vida ao seu redor seja virtuosa para que você tenha virtudes. Esperar que as pessoas ao seu redor comecem a amar para que então você possa amá-las. Nós somos chamados ao inverso. Nós somos chamados a buscar quebrar as barreiras que nos impedem de amar. A quebrar as barreiras que nos impedem de compreender os outros, a quebrar as barreiras que seguram aquela força que existe aí dentro de você para superar todas as coisas que você precisa superar, porque dentro de você existe a porção divina capaz de levar você acima de todos os sofrimentos que talvez você esteja vivendo. Assim, nós deixamos de viver dentro de uma bolha, passamos a perder o medo do sacrifício. E então começamos a morrer todos os dias um pouco para renascer de novo. Pense nisso. Afinal de contas, a cruz de Cristo é sobre renascer. Esse é o grande convite para nós, porque a sua vida, a minha vida, é um episódio espetacular, maravilhoso de se viver. Mas nós somos chamados a morrer para renascer. É isso que eu desejo hoje, neste dia aí ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a enxergar a cruz muito além do que ela aparentemente se revela. Te ajudando a olhar na missão de Jesus Cristo, no foco que ele teve na sua missão, no quanto ele se negou a buscar modos de minimizar o seu sofrimento e enfrentou tudo até o fim por amor a mim e por amor a você. Que o Espírito Santo hoje te alcance, que a cruz de Cristo seja um grande exemplo, algo que realmente te estimule a perseverar, a prosseguir e para que você olhe os seus pequenos sacrifícios e as suas dores, se lembrando que são todos degraus para que você se una cada vez mais a Cristo e se torne então cada dia mais humano, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.